Graça e paz da parte do Salvador Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja que está aqui, ela realmente está linda, né? Deus é muito bom. E também os irmãos que estão assistindo, né, a nossa transmissão, a graça e a paz do nosso Senhor para eles também. E como nós entoamos, ora vem Senhor Jesus, né? Enquanto o Senhor Jesus não vem, nós precisamos continuar fazendo a nossa parte. Porque o tema do nosso estudo esse mês são os chamados ordinários e os são necessários, né? E quando a irmã Lígia me pediu, eu falei, irmã... Aí ela, não, vai. Eu falei, tá bom, vou assim, em nome de Jesus. Mas a gente fica nervoso porque não é fácil falar das coisas do Senhor, tá? Mas então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo para que a gente possa entender o que o Senhor Deus, né, colocou no coração desse irmão que escreveu, né, o estudo, ou a irmã, tá? Então vamos lá. Tem algumas leituras bíblicas que nós não vamos nos ater porque são muitas, né? Então nós vamos estar falando sobre o assunto em si, tá bom? Então vamos à nossa introdução. Na nossa introdução é de João 4, 7, 8 a 31. Não precisam ler porque é extenso. E Mateus 16. O que acontece na nossa introdução? Que o autor, ele colocou que nós precisamos ter os nossos afazeres diários, que são os ordinários, tá? Os ordinários são ordens normais, né, do nosso cotidiano. E os extraordinários foge do usual, tá? Previsto do que é ordinário. Então, nós vamos falar do ordinário e o extraordinário. E a nossa introdução, ela diz o seguinte, que no ordinário, aqui em João, era a mulher samaritana. Os judeus não falavam com os samaritanos, mas o Senhor Jesus, ele veio, né, aqui à terra, viveu junto na época, com aquelas pessoas, nasceu, viveu, né, e ele tinha um propósito de salvar a humanidade através do seu sacrifício. E aí ele pregava o evangelho, ele ia, né, pregava a salvação, que ele era o Cristo, né, aquilo tudo que a gente já sabe. E ele passando em Samaria, encontrou a mulher samaritana, como a gente já conhece, e o que ela estava fazendo? Ela estava pegando água no poço de Jacó. Então, o que ela estava fazendo? Trabalho ordinário, que é o trabalho que a gente faz no nosso dia a dia. Lava uma louça, faz uma comida, lava a roupa do pastor, passa, leva a criança para a escola. Essas coisas que no nosso dia a dia acontecem normalmente. Esse é o nosso chamado ordinário, né? E ela ali pegando água, Jesus estava ali com um propósito. Ele falou com ela, os discípulos ficaram... Ela ficou assim, mas judeu não fala com samaritano. Só que ele tinha um propósito de salvação na vida dela. E ali ele pediu água. Jesus também vivia da forma que a gente vive. Jesus já ajudava o pai, Jesus já ajudava a mãe, Jesus estudava, Jesus brincava. Tudo que nós fazemos, Jesus fazia. E teve um certo momento que os discípulos ficaram preocupados porque Jesus, né, não tinha comido. Comida. A gente se alimenta a cada dia, faz aquela comidinha gostosa,
almoça, janta. Isso é o nosso dia a dia, e segundo o autor, é um chamado ordinário. Por quê? Porque o que acontece? Apesar de ser um trabalho que parece que não tem nenhum valor, mas tem, tá, irmãos? Sabe por quê? Porque tudo que a gente faz, depois que a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, e compreendemos que o nosso ministério é para levar as boas novas de salvação, até a louça é para louvar e glorificar o nome de Deus. A gente não faz nada mais sem entregar na mão do Senhor, né? E a outra passagem foi de Mateus também, tá? E eles estavam ali também fazendo isso. Eles estavam... Deixa eu passar aqui, peraí. Eles estavam ali pregando a palavra junto com o Senhor Jesus, e era para os fariseus. E Deus, Jesus estava falando da questão do fermento, do pão, mas da postura dos fariseus e dos saduceus. Só que, terminando ali, os discípulos de novo preocupados porque não tinha pão. Eles esqueceram de comprar o pão. Trabalho ordinário. Então, a gente aprende que mesmo no que a gente vai fazer nessa vida, pode ser varrer o chão, catar um papel, é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Porque nós entendemos que nós somos pessoas escolhidas para a obra do Senhor. E a partir daí, tudo que a gente fizer é para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Assim como lá na multiplicação de pães também, que Jesus fez milagre para que as pessoas vissem que Ele era o Senhor, 5 pães e 2 peixinhos, com a multidão. Apesar dele fazer aquele milagre, era um trabalho ordinário. Ordinário no sentido de normal. Comer, beber, dormir, acordar, limpar, né? É como todos aqui fazem, né? Aqui bota a criança para a escola, dá banho. É bem legal. Às vezes a gente fala, isso é chato, não vou fazer isso não. Isso é muito chato. Não é não, irmãos. Foi Deus que proporcionou você a fazer esse trabalho, porque Ele vai ter coisa maior para você depois, né? E assim a gente aprende, tá? Que nas coisas ordinárias que a gente faz, elas são necessárias para que a gente chegue no extraordinário. Então, irmãos, nessa questão, não se sinta diminuído. Se você for lavar um banheiro, se você... varre ali o chão para mim, ótimo. É porque Deus quer que você faça isso. Na tua casa, na casa da tua parentela, não tem problema. É necessário. Cada coisa que a gente faz, como se a gente acha que é efêmero, que não tem valor, é necessário. Porque o chamado, ele é ordinário, mas são necessários, né? Então, o que eu falei? Diferença é que tudo que fazemos era para honrar e glorificar o nome de Deus. E assim, desta forma, a gente continua vivendo à luz do chamado extraordinário. Nós temos um chamado extraordinário, tá? Não precisa abrir também, lá em Efésios 5, 22 e 25, de 6 e 1, 4. São muitas leituras, então não tem como, não dá tempo, tá? Então, o que acontece? Aqui, Paulo, ele coloca que nós, apesar de estarmos aqui,
fazendo o ordinário que é necessário, mas nós vivemos à luz do chamado extraordinário. Paulo, ele nos aconselha a viver o nosso cotidiano de uma forma que obedeça ao Senhor, né? Com a família, com a esposa, com o marido, com os filhos, na obediência. Porque a gente obedecendo ao Senhor, nós estamos honrando. E se a gente honra o Senhor para a glória dele, ele nos coloca no chamado extraordinário. E qual é esse chamado? Foi a eleição que ele falou com seu filho: vai, dá sua vida, se entrega, porque eu amo a todos. E aí, a partir do sacrifício de Jesus Cristo, desde o momento que a gente recebe o Senhor como Salvador, nós temos esse chamado extraordinário, que é ser eleitos filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo e a eleição através de adoção do Senhor Jesus, do Senhor Deus, que nós somos filhos de Deus por adoção, né? E todas as bênçãos espirituais que o Senhor Deus nos prometeu, de repente parece, está demorando. Não está não, irmãos. Todas as bênçãos que o Senhor Deus te prometeu, que você vai ter, Ele vai derramar sobre vocês, né? Não, de repente, não é uma casa, não é um carro, porque não é isso aí que interessa para o Senhor, não. O que Ele quer da gente é obediência, tá? Para que a gente possa fazer o extraordinário, que é entender que nós somos filhos de Deus, que nós precisamos fazer a obra do Senhor, nós precisamos levar a palavra de salvação da vida do Jesus Cristo, né? Às nossas pessoas que não conhecem, né? Ao nosso redor, que não conhecem o Senhor. Irmãos, o pastor, né, pediu para orar pelos enfermos, e vou fugir só um pouquinho, tá, irmãos? Eu tenho vislumbrado essas dificuldades aí. Irmãos, é muito triste. É muito triste você chegar num hospital e as pessoas entrar e sair chorando, porque os tempos estão maus e a gente está sendo acometido desse tipo de doença que não é fácil, mas o Senhor tem feito milagres a cada dia, e eu fiquei feliz, não de ver as pessoas doentes, é lógico, mas pelo tratamento do amor e do carinho que os médicos e todos têm com as pessoas. Isso é amor. O amor que Deus deu o Filho dele para que nós fôssemos eleitos, né, para a honra e glória do Senhor, para continuar fazendo a obra dele. Então, naquele dia, assim, às vezes eu fico assim, eu falei: Jesus, tem misericórdia. Não é fácil não, irmãos, é muito triste, mas o nosso chamado é extraordinário. Somos filhos de Deus para levar as boas novas de salvação para essas pessoas, amados. Por quê? Um dia todos nós vamos para a glória, mas nós precisamos entender que aquele que ainda não ouviu falar de Jesus, nós temos que falar para eles o plano salvação, para que ele entenda que mesmo que o Senhor leve, mas ele vai estar nos braços do Senhor, porque ele por adoção, ele se tornou filho de Deus.
E assim a gente precisa continuar caminhando à luz do chamado do extraordinário, que é ser filho de Deus. E o chamado pode ser mais extraordinário que esse. Que chamado pode ser mais extraordinário do que ser filho de Deus? Não existe. Nós precisamos entender que somos filhos de Deus, com toda a nossa pequenez, com toda a nossa infidelidade, com toda a nossa falta de, muitas vezes, responsabilidade na obra do Senhor, muitas vezes por não entender, na verdade, o que é, né? Mas nós precisamos, tá, irmãos, continuar fazendo a obra redentora e salvífica do Senhor Jesus Cristo. Somos filhos de Deus, vivemos à luz do chamado extraordinário, que é ser filho do Senhor, de Deus. E servir ao Senhor, Deus, praticando o ordinário para a glória e honra do Senhor. Não fiquem tristes. Tem que varrer a casa. Diga não, Deus está te vendo. É muito bom fazer as coisas louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Porque às vezes tem pessoas que acham que aquilo ali é tão, assim, numa coisa, é tão simples, que a pessoa não se importa de fazer, mas faz, porque é para honrar e glorificar o nome do Senhor. E assim a gente viver o extraordinário de Deus, porque nós somos filhos de Deus, nós somos filhos lavados e remidos pelo sangue do Senhor, né? E servindo ordinariamente para um fim extraordinário. Paulo, né, ele aconselha, ele se separou. Ele entendeu como seria a vida dele, ele entendeu que ele era um filho de Deus, ele entendeu o chamado dele e ele escolheu a não se casar, a não ter uma família, né? Mas ele aconselha as famílias a se casarem, ter seus filhos, suas esposas, o esposo, tudo direitinho, mas ele não. E aí ele aconselha aos rapazes solteiros fazer a obra do Senhor. Ele aconselha aos casados fazer a obra da sua família. Aí eu pensei, e ele escolheu servir ao Senhor sem ninguém, né? Sem se casar. Aí eu pensei, bom, Deus criou a família. Deus constituiu a família. A gente sabe que ele ensinou de que forma nós temos que viver entre a família. Mas eu, particularmente, quando Deus falou, vem, eu vim. Aí eu pensei, é escolha, cada um escolhe. Ele escolheu ficar sozinho, mas nós temos na nossa família, então a gente tem que cuidar da nossa família, mas nós não podemos deixar de fazer aquilo que o Senhor Deus colocou nas nossas mãos, porque o Senhor Deus, ele vai nos cobrar. Então, mesmo que nós tenhamos nossa família, que a gente cuida da nossa família, que a gente lava, que a gente passa, que a gente cozinha, nós precisamos continuar fazendo a obra do Senhor. Eu achei interessante. Falei, aí eu lembrei, né, de como foi a conversão de Paulo, né? Ele viu o Senhor Jesus assim. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Porque tendo família ou sozinho, nós precisamos continuar fazendo a obra. Nós não podemos deixar de fazer a obra do Senhor, tá? Paulo, ele compreendeu isso e ele foi, pregou, levou a palavra e por isso nós estamos aqui hoje. Porque os apóstolos, eles fizeram a parte deles e chegou até cada um de nós, servindo ordinariamente
por um fim extraordinário. É não parar. Fazer a obra do Senhor. Tem hora que dá vontade de parar, irmãos. Porque às vezes a pessoa olha para você assim de cara feia. Não faz, Senhor, será que a gente está fazendo alguma coisa? Mas o Senhor Deus falou que é assim mesmo. Jesus não agradou a todos. Então quem sou eu para agradar uma pessoa infiel, cheia de defeitos? Mas a certeza que eu tenho é que o Senhor disse para mim que eu preciso continuar fazendo e servindo ordinariamente para um fim extraordinário, que é levar pessoas aos pés do Senhor, levar pessoas a entender que sem Jesus não há salvação. E aí a gente tem que fazer o quê? Obedecer. Obedecer de uma forma que nós não vamos deixar de fazer a obra do Senhor, mas também nós não vamos deixar de fazer o nosso trabalho secular. Porque nós temos família, então nós precisamos de cuidar da nossa família. Não esquecendo que nós precisamos estar sempre no fim extraordinário, que é fazer a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que é difícil servir o nosso chamado, e porque tudo é para Deus, tudo é para Ele e por Ele. Irmãos, não adianta tu achar que tu está fazendo as coisas porque você é bom, porque você sabe muito. Não sabe nada. É para a honra e glória de Deus. Porque por cada um de nós, a gente não sabe, não consegue fazer nada. Mas Deus tem que ser glorificado nas nossas vidas, tá? E assim, e o alicerce que nós temos é o Senhor Jesus. Todo o trabalho que nós fizermos na nossa casa, na igreja, é porque o Senhor Jesus nos amou e a gente precisa continuar. Porque a palavra diz que se nós não fizermos, as pedras clamarão. E nós não podemos deixar isso acontecer. Porque os anjos queriam fazer isso aqui que a gente está fazendo, tá? Mas o Senhor Deus falou, são eles é que vão falar. E aí, se a gente não fizer a nossa parte, Deus vai nos cobrar. Então, nós precisamos ter isso no nosso coração. Às vezes as irmãs, né? Poxa, vou lavar roupa, Não, faz. Deus está te contemplando. Deus está te ajudando. Sabe? Deus, Ele não abandona a gente em momento nenhum da nossa vida. Não fique triste, de repente, que você não trabalha fora. Você faz as coisas. Não fica triste, porque Deus está contemplando o teu coração. Por isso, precisamos encontrar em Deus a verdadeira motivação para vencer o ordinário, quando tudo se tornar cansativo e desanimador. Tem hora que fica mesmo, a gente sabe, né? Mas como a gente sabe que existe um Deus que cuida e que tudo que a gente faz é para honrar e glorificar o nome dele, amados, nada em vão. Vai ser tudo para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E aí a gente vai para esse tópico que diz assim: exultante em meio à monotonia. Nosso trabalho, irmãos, não é monótono. Deus fez o sol, o dia, a noite. Ele fez as estações do ano. Para algumas pessoas isso é monótono. Escurece, clareia, vamos acordar, vamos dormir. Irmãos, para Deus isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, é gracioso aos olhos do Senhor. Então, tem pessoas que não acham legal.
Eu acho, é maravilhoso. Acordo, Senhor, muito obrigado por esse sol lindo e maravilhoso. Eu acho muito lindo. Assim, quando eu gosto muito de Campo Grande, tá, irmãos? Pelo fato de existir, assim, um verde, uma natureza linda, que é onde nós morávamos, não existe. Lá é selva de pedra, não tem. Aqui é um lugar maravilhoso de viver, porque você olha, você contempla a glória de Deus. Às vezes, aqui é onde eu morava, às vezes os macaquinhos, né, os micos, estavam passando assim no fio. Eu fico encantada, irmãos. Eu fico encantada. Tem pessoas que acham que isso é bobagem, mas não é não. Isso é gracioso aos olhos do Senhor. Então, nós precisamos, tá, ter isso no nosso coração, que nada que a gente faça, nada que aconteça no mundo é monótono. Não é. Não é, porque Deus, Ele acha lindo, tudo belo. Eu estou falando na questão do dia a dia, da natureza, daquilo que o Senhor Deus criou. E não todo esse caos que a gente está vivenciando, tá? Não é isso, não. Estou falando de coisas monótonas do dia a dia e que tudo é belo para Deus, tá? E para o cristão, acha que tudo se trata de Deus, né? Nada é monótono, como eu já falei. A gente contempla Deus em cada aspecto, como eu falei, né? A gente contempla o Senhor em cada aspecto da nossa vida e tudo que acontece. Não conseguimos enxergar o extraordinário em tudo que se refere a Deus, porque nós ainda estamos aqui. A gente ainda não alcança a majestade e a glória de Deus e as coisas do Senhor da forma completa, porque nós ainda estamos aqui nessa carne, nesse mundo aqui, então a gente não consegue. Mas, irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso a gente saber que a gente faz parte dessa questão de ser família de Deus, de ser filhos de Deus, de um dia a gente estar junto com o Senhor, né? O nosso caminhar diário, ele precisa ter um destino extraordinário, tá? Por quê? Mas até que esse dia venha, nós somos chamados para fazer o ordinário com uma vista no extraordinário. E qual é o extraordinário? O extraordinário, amados, é quando a gente estiver com o Senhor. Quando a gente receber, Deus nos chamar, porque vai chamar todos nós, ninguém vai ficar aqui, e nós vamos ver o extraordinário, que é a vida eterna e morar eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Nós precisamos viver ordinariamente, fazendo tudo, mas sabendo que um dia nós vamos estar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os amados que estão assistindo aí nas redes sociais, aí a nossa transmissão, pense nisso. O trabalho não é em vão. O trabalho secular, o trabalho ordinário é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Que vocês possam entender que maior é o Senhor Jesus Cristo, que deu a vida dele, fez o extraordinário por nós, para a honra e glória dele. E quem receber Jesus como Senhor e Salvador, vai poder viver esse extraordinário que nós estamos vivendo. Porque, na verdade, a gente começa a viver o extraordinário aqui. Porque nós sabemos para onde que nós vamos. Então, para vocês que estão assistindo a nossa live, que vocês possam se render aos pés do Senhor Jesus, para que um dia todos nós possamos estar juntos, porque foi para isso que o Senhor Deus nos deu como adoção pelo Filho, né? Filho de Deus. Porque nós somos adotados para honrar e glorificar o nome do nosso Deus.
Amém? Então nós precisamos viver, tá, irmãos? Dessa forma, vivendo no ordinário e pensando no extraordinário, que é para honra e glória do Senhor. E eu vou pedir o nosso irmão Rafael para a gente entoar o hino 46 do Cantor Cristão, porque quando a gente recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, tudo começa a se transformar. E transformação, ela vem através do nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, que habita nos nossos corações para honrar e glorificar Ele. E é por isso que nós estamos aqui hoje, irmãos. Eu sei que está um caos aí fora, mas nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus e Ele tem estado nas nossas vidas. E você que está nos assistindo, vem ver como é que é bom, vem provar, vem caminhar junto conosco, para você ver como é bom a gente ter certeza da nossa salvação, que um dia nós estaremos com o Senhor. Amém? Vamos entoar o hino 46, Jesus nos transformou. E assim, irmãos, já estou terminando. Que vocês guardem no coração, tá? Nada que vocês forem fazer é efêmero, é pequeno, não é. Tudo é para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos entoar? Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me suas mãos, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. E aquilo que eu não consegui alcançar, que o Espírito Santo do Senhor possa tocar no coração dos irmãos e os que estão nos assistindo também. Medite nesta palavra, que ela é uma palavra que leva você
para o céu e morar com o Senhor Jesus. Amém?